Moçada, então, tudo beleza com vocês ou não? Aqui, conforme prometido, a gente continuando nossos estudos sobre os alcenos, e eu falei sobre a questão da isomeria espacial, isomeria cis-trans, isomeria EZ, que é o tema dessa aula. Aqui a gente tem que levar em consideração, gente, algumas questões muito importantes para a gente entender melhor essa função orgânica e essas funções que tem essa insaturação. A questão é a seguinte, a questão é que, para nós, numa ligação sigma, por exemplo, essa molécula aqui, ó, ela pode ter os ligantes aqui, vou chamar aqui de R1, R2 e R3. Aqui eu vou chamar de R1', R2', não importa, tá? Se aqui a gente tem uma propriedade da ligação sigma, que é liberdade de movimento, não importa aqui a posição dessas ligações, né? Essa liberdade de movimento aqui desses carbonos vai permitir diferentes arranjos. Então eu tenho que admitir que essa ligação gira. Então, em termos espaciais aqui, eu tenho várias possibilidades na hora dessa rotação aqui dessa ligação, tá? Então, essa possibilidade de rotação vai implicar aqui em outras questões para a molécula que não vem ao caso, tá? A gente tem que, se os 4 ligantes for diferente, vai ter um tipo de isomeria também, mas essa isomeria com a ligação π, ela acontece justamente, não pelo fato de girar, pelo fato de quando a gente tem uma ligação dupla, essa ligação, ela não permite, aqui eu vou chamar de R', tá? Vou apagar isso aqui. Essa ligação aqui, ó, ela é uma ligação que não permite essa rotação das moléculas. Isso implica em quê, professor? Implica no seguinte, gente. Olha só essa moléculazinha. Essa molécula aqui, ela tem 2 hidrogênios virados para um lado e 2 metil virados para o outro. Qual que é o nome dela? 1, 2, 3, 4, but. But 2, N. Essa outra molécula, observe no seguinte, aqui ela tem um hidrogênio virado para um lado e aqui ela tem um hidrogênio virado para o outro. Então eu vou fazer um experimento aqui bem óbvio para vocês. Ó, se a gente tivesse liberdade de movimento, se eu tivesse liberdade de movimento na rotação, por exemplo, se o carbono fizesse 3 ligações, situação bem hipotética, né? Esse composto aqui seria idêntico a esse outro aqui, ó. CH3, deixa eu desenhar aqui. Opa, não tem a dupla, tá? Admitindo que for uma ligação sigma. Ah, eu troquei de lugar o hidrogênio e um CH3. Por que seriam idênticas? Porque elas seriam derivadas da rotação dessa ligação sigma, que tem liberdade de rotação. Certo? Então, a partir dessa rotação aqui das moléculas, nós teríamos a mesma configuração. Mas partindo do princípio que a gente já sabe que a ligação π não gira, ela é uma ligação travada, o que acontece? Essa molécula aqui é diferente dessa. Ela tem hidrogênios para o mesmo lado, como ela não gira, uma troca de ligantes gera uma nova molécula. Certo? E aí, gente, se eu tenho uma nova molécula, eu tenho que fazer alguma diferenciação delas. Certo? E com essa diferenciação, é o tema aqui dessa aula, para a gente aprender a fazer essa diferenciação, tá? É bem tranquilo. Aqui eu vou fazer uma diferenciação bem simples, porque a gente tem
um alceno dissubstituído. O que significa isso? Num alceno eu posso ter 4 hidrogênios, o alceno mais simples. Se eu tirar 2 hidrogênios e pôr cadeias carbônicas, igual aqui, ó, essas 2 cadeias carbônicas aqui, nós temos um dissubstituído, 2 substituições. Saiu 2 hidrogênios, entrou 2 cadeias carbônicas. Para esse tipo de situação é bem tranquilo. O que vocês fazem? Os hidrogênios estão para o mesmo lado, vai chamar de cis. Eles estão para o mesmo lado. Se eles estão de lados opostos, o nome vai ser trans. Para a gente ter uma ideia, gente, o composto cis tem uma temperatura de ebulição diferente do trans. Provavelmente algumas propriedades físicas são diferentes, algumas químicas também, né? Apesar de que química, várias reações são parecidas, não dependem tanto assim. Mas são compostos diferentes. Se eu for lá caracterizar o cis-but2eno, vai dar uma temperatura de fusão e uma de ebulição. O trans já vai dar temperaturas diferentes, densidades diferentes e tudo mais. Ok? Então a gente tem aqui o cis-but2n, trans-but2n. Certo? Uma forma da gente diferenciar é indicar isso. Apesar que são compostos muito parecidos, a mesma fórmula molecular, o que muda? A disposição espacial dos grupos. E isso, então, é um tipo de isomeria. Mesma fórmula molecular, mesma massa molecular, disposição espacial diferente, certo? E aí, a gente tem também um tipo de designação que é um pouco mais abrangente que a cis-trans. A cis-trans, ela só serve para dissubstituído. Partiu de tri e tetra, já fica difícil utilizar essa regrinha. Olha só, nesse exemplo aqui, certo, poderia falar que esse aqui é o cis, né? E esse aqui é o trans. Certo? O exemplo anterior. Mas eu também posso falar que é do E. O E vem do alemão, uma outra regrinha que vai ser mais abrangente. E aqui o Z. A manha, gente, é lembrar que o Z, aqui é uma manha bem tosca, tá? Juntos. Né? Vai facilitar a vida de vocês. Mas essa regrinha EZ, o que ela fala? A cis-trans vai falar que os hidrogênios do mesmo lado, né? A EZ ela é mais abrangente, por quê? Porque você vai dar prioridades para os grupos. Então, o que você faz? Aqui a gente vai passar como se fosse uma linha imaginária aqui. E a gente vai analisar. Olha aqui, tem um grupo aqui, outro grupo aqui, um grupo aqui, outro aqui. De cada lado, você vai dar prioridade que vai ser com base no número atômico. O carbono tem um número atômico maior do que o hidrogênio, ele tem primeira prioridade. O hidrogênio, segunda prioridade. Aqui eu já decidi para esse lado, né? Os de prioridades diferentes, já escolhi isso. Entre o cloro e o carbono, o cloro tem maior prioridade. Então, ó, maior prioridade, tá aqui, ele venceu a prioridade do carbono, né? Então, o carbono é de última prioridade nessa configuração aqui. Então, se eu tiver essa disposição em que os grupos de maior prioridade estão invertidos, vai ser o isômero E. Aí dá o nome para o composto. E, nesse caso aqui seria o E, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, 3, cloro, hexano, né? Hex, 2N. E esse os grupos de prioridade, ó, o grupo 1 e grupo 1 estão do mesmo lado, estão juntos, ó. Esse é o isômero Z. E assim, é uma regra mais abrangente que a cis-trans, que vai ajudar bastante nessa designação, nessa diferenciação desses isômeros, certo? A partir disso a gente faz esses exemplos. Olha só, aqui também isômeros aqui tri e tetra substituído. Aqui eu fiz da mesma forma, ó,
cloro tem maior preferência do que o flúor, o bromo tem maior preferência do que o hidrogênio. Nesse caso, esse isômero aqui, os grupos prioritários estão para o mesmo lado, esse é o isômero Z. Se a gente trocasse de lugar um desses grupos, a gente teria um composto diferente. Então, olha só, cloro, flúor, igualzinho essa parte. Aqui a gente tem hidrogênio e bromo. Esse aqui, o bromo estaria para um lado, vencendo o hidrogênio, cloro, prioridade sobre o flúor, grupos de prioridade em posições invertidas. Esse aqui é o isômero E. Isso aqui vem do alemão, essas designações, tá? Echtgen, se eu não me engano, e Zusammen, tá? Vem do alemão essas designações. Ok? É uma forma da gente diferenciar os alcenos. Muito importante aí essa diferenciação. Certo, gente? Então, a gente, dentro de alcenos, a gente estudou as estruturas deles, a gente estudou as regras de nomenclatura, a questão da isomeria, faltou propriedades físicas, né? Propriedades físicas de alcenos, muito parecidas das de alcanos. São compostos apolares, né? E que a temperatura de ebulição, a temperatura de fusão, vai depender do tamanho da cadeia. Vai depender do tipo de isomeria também, isso aí já até foi discutido. O isômero cis, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o cis ou E, né? Esse isômero aqui, ele permite uma maior compactação das moléculas e a temperatura de ebulição dele é maior, né? Então, geralmente, do cis é maior do que a temperatura de ebulição do isômero trans. Certo? Gente, com essa aula, vocês conseguem praticamente aí fazer mais umas 3, 4 questões da lista. A aula sobre alcino já eu posto. E a gente tem um sábado letivo que vai funcionar para vocês finalizarem essa lista. Tá joia? Qualquer dúvida, gente, pode me encaminhar, fique à vontade, pode me mandar pelo WhatsApp, que eu vou tentando esclarecer junto com vocês. Tá joia? Brigadão e até a próxima aula sobre alcinos.